Há uma, entre os arquitetos, uma discussão muito forte por conta do caixilho daqui, né? O caixilho é lindo. Imagina que na prática, em que pese todos os problemas de manutenção, dificilmente chove aqui dentro, pinga aqui dentro, não se vê sintomas ou problemas de goteira. Funciona super bem. Um caixilho do ponto de vista técnico impecável. E ele ajuda com os truques da catedral, né? Aqui tem muito truque para dar esse efeito de absoluta leveza, né? Você vê que o caixilho ele é grosso pra caramba. É um caixilho duplo, né? Ele tem um por fora, que é o vidro cego, e outro por dentro, que desde o início pretendia ter um vitral, né? Só que esse vitral ficou muito tempo sem colocar. Então a gente estava acostumado a ver sem vitral, né? E o desenho dessa cobertura já é lindo. Não precisava ter desenho, né? Então quando colocaram esse vitral, muitos anos depois, isso várias décadas depois que já tem sido inaugurada a catedral, houve entre os arquitetos um desconforto, né? Você fala, meu, né? Depois vocês podem ver nas fotos originais, o vitral propunha um ovo lá no início, com ondas saindo no outro sentido. Então ele era muito desenhado e fazia um desenho que frontalmente agredia o movimento ascendente dos pilares da cobertura, tá? Então eu me enquadro entre os saudosistas que quando chega aqui vê um trecho sem o vitral, ai, que saudades, né? Do tempo que a gente não tinha essas interferências todas. O vitral ainda, contra ele, conspira que, embora assim, tecnicamente tem alguns méritos, né? Logo de início ele começou a trincar. Aí essas trincas não é porque caiu pedrinha, ninguém jogou pedrinha, nada disso. É da movimentação, né? De problemas da concepção do sistema de encaixe dele que, meu, não é que está pouco quebrado, né? Dá a impressão que um bando de delinquentes com estilingues fizeram uma rapa aqui dentro. E antes de tirar o vitral estava muito pior que isso, tá? Então eu acho até melhor ver sem do que com esses cacarecos furados. Eu cansei de vir com o aluno, tirar foto e depois com o Photoshop ficar tampando os buracos piores para pelo menos dar uma leitura razoável. Observem também que aí o Oscar, das várias obras que ele tem em Brasília, a catedral é quase indiscutível, né? Tem todos os truques para impressionar a sua mãe, a minha mãe, e qualquer pessoa que não entenda nada de arquitetura, né? Qualquer um que venha aqui mais leigo, baba. É diferente do Itamaraty. Amanhã, quando vocês forem ao Itamaraty, vocês vão ver um show de bola, mas ali é jogo para entendidos. As pessoas entram no local, passam direto, e se não é arquiteto, acha bacana. Se é arquiteto, o cara vai ficar parado. Meu, cadê o pilar? É absurdo, né? O Itamaraty tem arrojos estruturais, aspectos construtivos que são muito impressionantes. Mas para leigo passa batido. Eles nem vão reparar essa brincadeira, vão ficar só no folclore. Esse tapete era da Princesa Isabel, essa mesa era de não sei o que, ai que legal, né? O cara nem sabe quem é o barão que falou, mas era do barão, né? A catedral não. A catedral ela consegue seduzir mesmo o leigo, porque ela é feita para isso. Então, olhando de fora, você vê ela como uma escultura, né? E com o painel da Peretti especialmente, ela não se deixa revelar completamente. Depois você passa por um túnel escuro, aí você põe o granito preto, o piso preto, né, para dar uma comprimida na pupila, uma dilatada na pupila, você passa do sol de Brasília para um momento mais escuro, e quando entra, de repente entra essa claridade, há uma vontade de criar uma sequência, né, de sensações muito fortes. Quando você chega aqui, você vê essa estrutura, não é fácil perceber como ela está apoiada, né? O anel de amarração fica passando quase como um elemento plástico. Você não automaticamente não lê que, olha, o anel que está amarrando, né, travando todas as forças horizontais que a estrutura transfere. A estrutura vai lá para cima e para o leigo vai entender que ela está presa lá em cima, né? Só a gente arquiteto que nota que não é esse truque. Onde é que ela está apoiada? Naquele meio, você repara? Elas se encontram num primeiro círculo e depois abrem para segurar uma segunda cobertura. Naquele momento que elas se tocam, como você tem um caixilho duplo, como a seção dela vai afilando conforme desce, né? Então naquele momento que ela está mais larga. Mas essa largura, essa robustez, você não nota nem de fora nem de dentro. E aí quando todos se tocam, ele realmente tem ali um anel estrutural, né? É ali que está segurada a catedral. Depois desse anel ele segue e abre novamente e segura uma segunda cobertura. Então é muito delicado esse efeito. E o caixilho e o desenho da estrutura dá a entender que eles quase que se tocam. Você percebe que nem é um toque assim, né?
O anel ali tem mais de 1,5 metro, talvez 2 metros encostado. Mas pelo desenho você não tem essa sensação que se encostou por tanto tempo. Você tem a impressão que ela simplesmente toca. E Brasília é cheio desses truques, assim, na impressão, parece, né? E que dá essa leveza absurda. É muito bonita a estrutura, é um sucesso absoluto. Clientes, né? Cliente nunca dificilmente é o seu amigo, né? Então é óbvio que quando ele concebeu a catedral, ele queria que o altar estivesse no meio. E a igreja reacionária, retrógrada e ignorante que a gente tem, achou que devia estar no canto, né? Sempre acho que o altar tem que estar no fim da igreja. Só anos depois, aí até no Vaticano, foi feita uma nova diretriz de construção de igrejas católicas, que propôs que o presbitério ficasse no meio. Era bem para os católicos de plantão da época da inauguração da catedral aprender que o ateu comunista tinha uma sugestão boa para dar para eles, né? Era muito mais inteligente, coerente com a arquitetura, que o presbitério estivesse no centro do círculo e não deslocado como está, sei lá, né? De repente nesse restauro, quem sabe se é um lapso de inteligência, o que não é provável, eles resolvam consertar e voltar com o presbitério para o lugar certo, tá? E lamentavelmente, se a gente aqui não está tendo o vitral da Peretti, como vocês poderiam ver, há controvérsia, mas tem vantagem dele não estar aqui. O que todo mundo lamenta, e realmente aí é um acerto absurdo, são os anjos do Sesquiate que não estão aqui. Então ficam todos vocês comprometidos a voltar a Brasília, se não para ver a catedral, mas para ver como que os anjos do Sesquiate completam de forma brilhante a concepção do espaço do Oscar. Eles estão deitados aqui atrás do tapume. A Petrobras que está fazendo restauro, eu acho que talvez restaure os anjos também, não entendi exatamente por que tiraram, mas é uma pena, assim, é lindo, é lindo. Os anjos têm tamanhos diferentes, o maior está mais embaixo, o menor mais em cima, para dar uma ilusão de uma perspectiva maior, o movimento que eles têm, tudo de bom, né? Então, assim, o painel da Peretti é polêmico, mas os anjos do Sesquiate, esse você pode falar, depois que sair, que merda, né? Que ele não está aqui, tá bom? O resto do passeio, Val, lá, é ir lá para o museu. E o ônibus nos pega no museu para ir para a Supermarket. Tá bom. Ok? Vale a pena ainda, eu acho que está aberto o batistério, vocês viram de fora, mesmo com o tapume, reparem, tem umas leituras do Oscar Niemeyer que a gente acha um pouco primária, tá? Mas é verdade, de fato pensou nisso. Você vê que os sinos tem uma forma de um cálice. O que cobre o batistério é uma estrutura escavada que a luz entra em cima do batistério, onde fica lá aqui a batismal, que olhando de fora se assemelha a um pão, né? E aí, né, a forma da igreja reporta a imagem de Jesus. Então ficou um pouco kit, né? Essa coisa de você fazer a igreja parecer a mesa da Santa Ceia, fiquei com um pouco de medo, né? Mas é bonita a forma, é legal, a gente finge que não percebeu que era um cálice, um pão de Jesus, que isso é meio básico demais. Aí depois vamos lá para o museu, que aí o anel de Saturno é mais bacana e a gente pede para abrir.